Não sei se recordam, já tem alguns dias, 40 dias para ser mais preciso, mas na vigília pascal, quando nós entramos na igreja com o círio, o sacerdote proclama um canto chamado Precônio Pascal, que diz: exulte a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes. Depois, mais à frente, ressoem hinos de glória. Depois, alegre-se a igreja, alegre-se a terra. É um hino de alegria. Isso logo depois de termos vivido a maior tristeza de nossas vidas, que é a celebração da paixão do Senhor. Um dia antes, nós estávamos cantando pelas ruas, pela via dolorosa, vossa mãe tão lacrimosa. Nós estávamos acompanhando a paixão do Senhor, vendo até onde é possível chegar a crueldade humana. E no dia seguinte, aquela tristeza toda se transforma em alegria. Bom, é disso que nosso Senhor está falando no Evangelho de hoje. Os discípulos passariam pela maior tristeza das vidas deles, a tristeza de perder a Cristo. Perderam a Jesus, e não só perderam a Jesus porque Jesus foi tirado deles, não, eles também deixaram a Cristo, abandonaram a Jesus. Tristeza porque, em primeiro lugar, eles traíram a Cristo, e depois porque Cristo foi tirado deles, e pensavam naquele momento ser de forma definitiva, porque, bom, era a morte. Quem é que poderia ter remédio para a morte? Mas, após alguns dias, o Senhor aparece no meio deles, faz repousar sobre eles a paz, aparece como vencedor da morte, ressuscitado, glorioso, e então eles se alegram, e uma alegria que nunca antes tiveram nas suas vidas, uma alegria diferente, uma alegria sobrenatural. Mas para que chegassem lá, foi preciso que passassem pela tristeza e pelo sofrimento. Esse é o caminho cristão, é o caminho de Cristo, é o caminho dos apóstolos e o nosso caminho. A analogia que nosso Senhor usa no Evangelho de hoje, da mãe que está prestes a dar à luz, é muito precisa. Todos nós sabemos como é, pelo menos, o estereótipo das dores do parto. Dizem que são das maiores dores que se pode ter no mundo. E uma mulher que está em dores de parto está verdadeiramente sofrendo. Mas quando dá à luz e toma no seu braço o seu filho, nem se lembra das dores que passou, nem se recorda dos sofrimentos que passou. Assim será conosco na nossa vida. Vez ou outra teremos de passar por sofrimentos grandiosos. Às vezes iremos mergulhar em tristezas profundas, porque nós estamos tendo que desapegar de nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque nós estamos tendo que fazer coisas que não esperávamos que teríamos de fazer para continuarmos no caminho do Senhor, e assim por diante. Muitas vezes vamos nos entristecer porque estamos fazendo coisas boas, mas para fazer as coisas boas, temos que desapegar de coisas que não eram tão boas. Isso nos faz ficar tristes. Mas quando vemos o resultado deste nosso sacrifício, quando vemos onde é que isso nos levou, nós ficaremos felizes por estar tomando o mesmo caminho de Cristo, por estar seguindo os mesmos passos do Senhor. É assim. Nós seremos felizes depois de passarmos pela tristeza deste mundo. Quando rezamos a Salve Rainha, declaramos que este mundo é um vale de lágrimas, é um lugar triste. Mas quando chegar a nossa hora de nos unirmos a Deus, nós veremos o que é a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. E então, todas as tristezas que passamos neste mundo, todas as dores, todas as dificuldades que vivenciamos, não serão nada diante da alegria e da felicidade do céu.
Precisamos ter confiança nisso. São as palavras de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a nós no dia de hoje. Vamos ter de passar por coisas terríveis, por grandes sofrimentos, por tristezas profundas, mas nós não podemos nos esquecer que essa é a condição da vida cristã, é a cruz, e depois iremos gozar da alegria da ressurreição, e pronto. Aí nós nos esqueceremos de tudo que vivemos, de todos os sofrimentos e tristezas que passamos para chegar lá, porque diante da alegria do céu, diante da alegria de estar junto de Deus, nada se compara. Os discípulos, depois que estiveram com Jesus ressuscitado, saíram de um bando de traidores covardes para os homens mais corajosos do mundo. Deram a vida por Cristo. E sempre com alegria, como diz o Atos dos Apóstolos. E eles eram felizes por serem considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Seremos felizes nas maiores dificuldades, porque estamos com Ele. Vamos pedir ao Senhor neste primeiro dia da novena de Pentecostes, essa graça, dom de sabedoria, de enxergarmos com os olhos de Deus as coisas do mundo, as coisas que vivemos, a enxergarmos com os olhos de Cristo a cruz que está presente em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.